Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de Quali, né? A nossa segunda aula. Então, semana passada a gente viu uma introdução do que é a química analítica. A gente viu que a química analítica ela se divide em dois ramos principais, né? A análise qualitativa e a análise quantitativa. A gente viu também que a maioria das análises químicas são feitas em solução e que das soluções a água é o principal solvente. E a gente viu também que a gente pode classificar então as soluções de acordo com o soluto em solutos eletrólitos, aqueles que conduzem corrente elétrica, e os solutos não eletrólitos, né? Dentro da classe dos solutos eletrólitos, a gente viu que nós temos os eletrólitos fortes, que são aqueles que se ionizam ou se dissociam completamente em solução, e nós vimos também que nós temos os eletrólitos fracos, que são aqueles que não se ionizam e não se dissociam completamente em solução. E é a partir daí que a gente vai continuar a aula de hoje. Então a gente viu que os eletrólitos fortes são aqueles que se dissociam ou se ionizam completamente em solução. Então são os ácidos fortes e as bases fortes. A vantagem da gente trabalhar com eletrólitos fortes é que a gente consegue determinar a concentração das espécies ionizadas em solução a partir da estequiometria da reação de ionização ou de dissociação. Então, por exemplo, hidróxido de sódio é uma base forte que vai estar totalmente ionizada na forma de Na+ e OH-. Então, a concentração que eu vou ter de Na+ e de OH- vai ser igual à concentração que eu preparei de hidróxido de sódio, porque a estequiometria é de 1 mol para 1 mol para 1 mol. Já para o ácido sulfúrico, que é um ácido forte diprótico, que libera 2H+ e um sulfato, a concentração de H+ vai ser o dobro da concentração do ácido sulfúrico, porque a estequiometria é 1 para 2. Já a concentração do sulfato, como é 1 para 1, a concentração do sulfato vai ser igual à concentração do ácido sulfúrico. E quando for um eletrólito fraco, o que acontece com o eletrólito fraco? Um eletrólito fraco ele não se dissocia, não se ioniza totalmente em solução. Então, por exemplo, o ácido hipocloroso. Como o ácido hipocloroso é um ácido fraco, não necessariamente ele vai estar totalmente ionizado na forma de H+ e de hipoclorito. O hidróxido de amônio é uma base fraca, não vai estar totalmente ionizado na forma de amônio e OH-. Quanto que eu vou formar de H+ numa solução de ácido hipocloroso? Não sei. Quanto que eu vou formar de NH4+ e de OH- numa solução de amônio? Não sei. Eu não posso afirmar simplesmente a partir da estequiometria. Eu preciso de um estudo do equilíbrio químico. E é isso que a gente vai estudar bastante no curso de Quali. Beleza, e o que é o equilíbrio químico, gente? O equilíbrio químico, então, ele descreve reações que são reversíveis, né? Então, o que são reações reversíveis? São reações que acontecem no sentido, mas a gente pode ter o sentido oposto. Então, reações reversíveis são reações em que os reagentes se combinam para formar os produtos, mas os produtos se combinam entre si, formando de volta os reagentes. Por isso que o equilíbrio químico ele é representado por esse símbolo aqui, que são duas setinhas, uma setinha que vai e uma setinha que volta. A gente usa isso daí para expressar a ionização e a dissociação de eletrólitos fracos, né? Então, o que acontece numa reação reversível? Como eu falei lá atrás, a gente tem a reação direta, onde os reagentes, no meu caso aqui, A e B, se combinam para formar os produtos C e D, mas a gente tem também a reação oposta, onde os produtos C e D se combinam para formar aqui os reagentes A e B. Então, o sistema atinge um equilíbrio químico quando as duas reações, a reação direta e a reação contrária, ocorrem simultaneamente e com a mesma velocidade. Então, vamos relembrar um pouquinho de um conceito de cinética para a gente poder falar do equilíbrio químico. Bom, então em fisicoquímica a gente estuda cinética química. O que é cinética química mesmo, gente? A cinética química ela estuda a velocidade das reações químicas, né? Então vamos relembrar um pouquinho de cinética e vamos descrever as leis de velocidade. O que são leis de velocidade? São equações que expressam justamente a velocidade das reações químicas. Isso vai ser muito importante para o equilíbrio químico por causa da lei de ação das massas, que é o que a gente vai ver agora.
Isso é válido para reações que são elementares. O que são reações elementares? São reações que ocorrem em uma única etapa. A gente não tem intermediários, reações intermediárias nas reações elementares. E isso ocorre, por exemplo, nas reações de ionização e de dissociação, que são reações que nós vamos estudar bastante em quali. Então vamos lá, gente. A gente tem um equilíbrio aqui entre A e B formando C e D. A gente viu lá atrás que o equilíbrio químico, na verdade, o que é? Uma descrição de duas reações que ocorrem em sentidos opostos, né? Então a gente pode expressar esse equilíbrio químico aí como sendo duas reações individualmente. Cada uma dessas reações vai ter a sua lei de velocidade. A lei de velocidade é a equação que descreve a velocidade dessa reação química. Então vamos lá. Para a primeira reação, A e B formando C mais D, a gente vai ter a seguinte lei de velocidade. A velocidade dessa reação 1 ela vai ser igual a um Kzinho 1. Esse K é uma constante cinética, é uma constante própria dessa reação. Toda reação tem uma constante cinética própria, tá certo? Vezes a concentração de A, que é um reagente, elevado a Zinho, que é o coeficiente estequiométrico de A, vezes a concentração de B, elevado a Bzinho. O que a gente está dizendo aqui, gente? Em outras palavras, a gente está dizendo que a velocidade dessa reação 1 ela é proporcional à concentração dos seus reagentes. Quanto maior for a concentração dos reagentes de uma reação, maior é a chance de haver encontro dessas espécies em solução e de acontecer a reação. Então, quanto maior a concentração de um reagente numa reação, maior é a velocidade dessa reação, tá certo? A gente tem também a lei de velocidade da reação oposta. A reação oposta é o quê? A reação entre C e D, formando A mais B. Essa reação aqui vai ter a sua própria lei de velocidade, V2, que é igual ao Kzinho 2, que é uma constante cinética própria dessa reação, vezes a concentração de C, que é um reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico, Czinho, vezes a concentração de D, que é o outro reagente, elevado ao seu coeficiente estequiométrico Dzinho. Tá certo? Então, vamos imaginar que eu peguei um sistema onde eu misturei A e B. A e B vão reagir formando C mais D. Mas vamos imaginar que peguei A, peguei B, misturei. Assim que eu misturo A e B, eu só tenho A e B no meu sistema reacional, né? Eu vou ter a concentração máxima ali de A e B, consequentemente eu tenho a velocidade máxima dessa reação nesse sentido. Conforme a reação vai acontecendo, eu vou formando mais C e D. A partir do momento que eu passo a ter C e D nesse meu meio reacional, C e D passam a reagir formando de volta A e B. Então, eu vou ter essas duas reações acontecendo simultaneamente o tempo todo. O que acontece? Quando as duas reações atingem a mesma velocidade, quando a velocidade da reação 1 for igual à velocidade da reação 2, eu digo que o meu sistema atingiu o equilíbrio. Quando eu atinjo o equilíbrio, quando as velocidades das minhas duas reações se igualam, as concentrações das minhas espécies A, B, C e D deixam de variar. Não quer dizer que as reações pararam de acontecer. As reações acontecem o tempo todo. Tudo é dinâmico, tudo acontece muito rápido em química. Mas quando as velocidades são iguais, essas concentrações deixam de variar. Então, quando a gente tem essa igualdade estabelecida aqui, V1 é igual a V2, o que a gente tem? V1 é o quê? É Kzinho 1 vezes A vezes B. Então, Kzinho 1 vezes A vezes B é igual ao V2, que é o quê? O Kzinho 2 vezes C vezes D. Aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou fazer um malabarismo matemático que eu quero que vocês acompanhem. Eu vou deixar tudo que for constante cinética para um lado, tudo que for concentração de substância do outro lado da equação. Então, o meu Kzinho 2, ele está multiplicando aqui na reação, eu vou passar ele para o lado igual, ele vai dividindo. Tá? A e B estão multiplicando desse lado do igual, eu vou passar para o lado de lá, eles vão dividindo, tá certo? Como é que vai ficar então depois dessa mudança?
Eu vou ficar com Kzinho1 dividido por Kzinho2, a concentração de C elevado a Czinho, concentração de B elevado a Dzinho, dividido pela concentração de A elevado a Zinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. E quando a gente tem aqui uma divisão entre as constantes cinéticas de duas reações, que são, na verdade, fazem parte de um processo reversível, essas duas constantes aqui viram um K maiúsculo, que é a constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio, ela é igual ao quê? Ela é igual à concentração de C e D. Quem são C e D? C e D são os produtos no meu equilíbrio químico. Então, constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, né? Dividido pela concentração dos reagentes também elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Vou falar um negócio que vai deixar vocês talvez um pouco mais aliviados agora. A grande maioria dos equilíbrios que a gente vai estudar vão ter coeficientes estequiométricos sempre igual a 1. Vai ser uma reação de 1 para 1 para 1. Quando a gente tem alguma coisa elevado a 1, quando o coeficiente estequiométrico de uma reação for 1, a gente vai elevar essa coisa a 1. E um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, quando a gente tiver um coeficiente estequiométrico igual a 1, a gente nem precisa se preocupar com o expoente nessa reação. Então, na grande maioria dos casos, a constante de equilíbrio vai ser igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Tá? Então, equilíbrio químico é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Beleza? Então, o que eu quero que vocês saibam desse slide aqui? Que constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Vocês não precisam saber deduzir essa equação aqui, mas é importante saber que ela vem de uma relação cinética entre as duas reações de um equilíbrio químico. Beleza? O que é importante para a gente saber no equilíbrio químico, gente? Quando a gente usar a equação da constante de equilíbrio, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, a concentração das minhas substâncias, tanto produto como reagente, tem que ser expressa em mol por litro. Tá? Isso aqui vai representar o meu Kc, esse Czinho aqui embaixo é justamente de concentração. Tá? Então, as concentrações sempre em mol por litro. Outra coisa importante, quando uma das substâncias envolvidas na reação, seja um produto ou um reagente, for um solvente ou um sólido, essas substâncias vão apresentar atividade. E quando eu falo atividade, pense em concentração. Tá? A atividade é mais ou menos igual a concentração. Concentração igual a 1. O que é alguma coisa vezes 1? É igual a essa própria coisa. Tá? Então, quando a gente tiver ou um solvente, quem que é o solvente que a gente vai usar mais em quali, gente? A água. Então, quando a água for ou um produto ou um reagente da reação, ela vai ter atividade igual a 1. Quando a gente tiver um sólido envolvido na reação, ele também vai ter atividade igual a 1. E essa terceira informação aqui é mais para curiosidade, porque a gente não vai trabalhar com equilíbrios de gases, tá? Mas quando a gente estiver falando de reações entre gases, para a gente expressar as pressões parciais dessas substâncias em bar. Aí a gente vai ter um Kp, uma constante de equilíbrio, expressa em função das pressões dessas substâncias. Beleza? A gente tem algumas constantes de equilíbrio que levam nominhos específicos, porque elas tratam de equilíbrios específicos. Então, por exemplo, a gente tem a constante de dissociação ácida. Constante de equilíbrio é K. Então, K, se a gente está falando da dissociação de ácido, vai ser o Ka. Então, a constante de dissociação ácida, ela trata justamente da ionização dos ácidos. Então, quando a gente estiver falando de um equilíbrio de um ácido fraco, que se ioniza parcialmente, então a gente tem esse ácido fraco aqui, genérico, tá? HAC, ele se ioniza em H+, mais AC-, tá? Ele vai ter uma constante de equilíbrio associada a ele. Constante de equilíbrio é o que mesmo, gente? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, como é que fica a constante de equilíbrio dessa reação aqui? Ka, já que a gente está falando da ionização de um ácido, é igual à concentração dos produtos. Produto aqui vai ser o H+,
dividido pela concentração dos reagentes, que é o HAC. Beleza? Então, da mesma forma que a gente tem a constante de dissociação ácida, a gente tem a constante de dissociação básica, que descreve o quê? Descreve a dissociação de bases fracas. Então, a gente tem, por exemplo, essa base hipotética aqui, BSOH, que se dissocia parcialmente em BS+, mais OH-. Tá? Se eu estou falando da reação de dissociação de uma base, eu tenho uma constante de equilíbrio associada a ela. A gente está falando de uma base, então vai ser Kb, que é igual a concentração dos produtos. Quem que é produto aqui? É o BS+, e o OH-, dividido pela concentração de BSOH, pela concentração dos reagentes. Beleza? A gente tem também a constante de dissociação da água. A água pode dissociar, pode ionizar a si própria numa reação que a gente denomina de autoprotólise. E essa reação aqui vai ter uma constante de equilíbrio específica muito importante, que é denominada de Kw. O Ka é de ácidos, o Kb é de bases e o Kw é de água, porque água em inglês é water. Então, como é que fica essa reação? A gente tem que a água pode se ionizar a si própria em H+, e OH-. Tá? E como é que fica a constante de equilíbrio dessa reação? Então, a constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Né? Então, Kw é igual a H+, vezes a concentração de OH-. Por que a gente não está dividindo aqui pela concentração de água, já que a água é um reagente? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Por que a água não está aqui embaixo? Porque a água, olha aqui o subíndice dela, a água é líquida, a água é o solvente da reação, é o solvente do sistema. Vocês lembram ali atrás que quando o solvente, a água, estiver envolvido numa reação, ele vai ter concentração, vai ter atividade igual a 1? Então, na verdade, a água está invisível aqui, só que a gente está dividindo por 1. O que é alguma coisa dividido por 1? É a própria coisa. Então, quando a água estiver envolvida nessas reações, a gente nem precisa representar ela na equação da constante de equilíbrio, beleza? E, por fim, a gente tem o produto de solubilidade, que é o KPS. Ele vai descrever o equilíbrio entre um sólido e os seus íons dissolvidos. Então, a gente tem o seguinte sal, CTX-ANY. Esse sal ele vai se ionizar parcialmente em X, CTY+, mais YANX-. Meu Deus do céu, o que você está falando, Garcia? Calma, gente, calma. Vamos lá, vamos relembrar o que é constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é igual a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Mas, diferentemente dos outros equilíbrios que a gente descreveu lá atrás, aqui a gente vai ter os coeficientes estequiométricos envolvidos nessa dissociação. Então, a gente precisa colocar o expoente nos meus produtos. Então, vamos lá, a gente vai ter a constante de equilíbrio, que é o KPS, é igual à concentração do meu cátion, Y+, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é o X, vezes a concentração do meu ânion, ANX-, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é Y, dividido pela concentração dos reagentes. Quem que é meu reagente? Meu reagente é esse sal, que é um sólido. Então, da mesma forma que a água vai ter atividade igual a 1, sólido também vai ter atividade igual a 1. Isso daqui vai estar dividido por 1. Tá? Ficou abstrato demais esse último exemplo? Ficou, né? Então, vamos ver um exemplo de verdade aqui para a gente entender melhor como é que fica. Vamos imaginar que a gente tem o seguinte, a gente tem o sal fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio, ele é um sal muito pouco solúvel. Então, ele vai se ionizar parcialmente em quê? 3 cátions cálcio, 2+, mais 2 ânions fosfato, PO4, 3-. Então, quando a gente escrever o KPS, a constante de equilíbrio para essa dissociação, vai ser igual à concentração dos produtos, que é o cálcio, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, então concentração de cálcio elevado ao cubo, vezes a concentração de fosfato, PO4, 3-, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido pela concentração dos reagentes,
que é o fosfato de cálcio, que é um sólido, então a gente não se preocupa por ele ser sólido. Então, como é que fica? KPS é igual a concentração de cálcio elevado ao cubo, vezes a concentração de fosfato, PO4 3-, elevado ao quadrado. Beleza? Maravilha, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu sei que vocês podem ter ficado um pouco assustados com a aula de hoje, tá? É normal, mas eu já adianto a vocês que o curso de Quali vai exigir um pouco de matemática. Não tem jeito, a gente não consegue fugir da matemática. A matemática é uma linguagem que a gente usa para descrever o mundo à nossa volta, tá? Então a gente precisa se familiarizar um pouquinho com algumas operações matemáticas que a gente vai usar ao longo do curso, mas a gente vai introduzir tudo muito devagarzinho, tá? O que eu quero que vocês saibam na aula de hoje? Eu quero que vocês consigam repetir a qualquer momento que constante de equilíbrio é igual a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, tá certo? Como de praxe, eu deixo aqui algumas referências bibliográficas. Esses dois primeiros livros, Química, Ciência Central e o Química Geral Fundamentos, estão disponíveis na íntegra na Biblioteca Pearson. Para acessar a Biblioteca Pearson, é só ir no swap, links importantes, Biblioteca Pearson. Esse terceiro livro, Princípios de Química do Atkins, é um livro muito bacana que infelizmente não está disponível virtualmente, mas a gente tem várias cópias na biblioteca, então eu sugiro que quando a coisa acalmar, vocês passem na biblioteca e peguem esse livro para dar uma olhada, que ele é muito legal. Beleza, gente? Eu agradeço quem chegou até aqui. Um forte abraço, cuidem-se e tchau!